Empresário, político, ex-prefeito e atual governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior é, acima de tudo, um gestor, como se auto-intitulou nas últimas corridas eleitorais. Mesmo avesso ao título de político, a política sempre esteve presente no seu cotidiano. Desde a infância, quando admirava o pai, João Agripino da Costa Dória Neto, este lutando pela redemocratização do país, até as incursões na Secretaria Municipal de Turismo e na presidência da Embratur. Responsável por administrar atualmente o maior PIB do Brasil, Dória tem agora um novo desafio: disputar a presidência da República. Mas em um evento recente organizado por um grande banco, afirmou que pode abrir mão da candidatura. Mas o que leva um empresário bem-sucedido a ingressar em um universo tão conturbado? Talvez a máxima de Platão de que não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, mas simplesmente eles serão governados por aqueles que gostam. E, na verdade, ao que parece, ele não quer ser administrado, e sim administrar. É isso, João Dória? Senhores internautas, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vamos Falar do Brasil, e hoje nós vamos falar tudo do Brasil. Está conosco o governador João Dória. Muito obrigado, governador, pela sua presença aqui no nosso programa. A pergunta que foi feita na abertura é a seguinte: que o senhor só gosta de administrar e não de ser administrado, é isso mesmo? José Valdo Peixoto, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, me dá a chance também de reproduzir aqui a minha admiração, minha profunda admiração por você. Um dos maiores jornalistas do rádio do país de todos os tempos. Portanto, para mim, é um privilégio estar falando aqui com você, aliás, falando e trocando imagens aqui com você. José Valdo, eu sou um gestor. O que eu aprendi na minha vida foi ser um administrador, um gestor, primeiro no setor privado e mais recentemente, nos últimos 6 anos, no setor público. E você sabe que eu vim de baixo, comecei minha vida como office boy de uma agência de publicidade aqui em São Paulo, aos 13 anos de idade, trabalhando de dia, estudando à noite, aliás, estudando numa escola pública, porque eu precisava ajudar minha mãe a sobreviver, a ela, ao meu irmão e a mim. E a vida foi me ajudando a construir caminhos e o roteiro do trabalho, da dedicação, do esforço, e foi assim que eu construí a minha vida, primeiro como profissional, com muita humildade, depois como executivo, depois de executivo, empresário, um empresário bem-sucedido, e finalmente meu ingresso na política, pelas razões que você já sabe, mas que depois a gente pode trocar aqui as opiniões para os seus telespectadores e os seus admiradores poderem acompanhar, que foi em 2016, quando eu fui candidato à Prefeitura de São Paulo. Venci, fui o mais improvável vencedor das eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2016. Eu tinha 1%, 8 meses antes da eleição, José Valdo. Exatamente agora. Era fevereiro, as eleições eram dia 2 de outubro. Ninguém acreditava que alguém de fora da política pudesse sequer disputar. Eu não só disputei, como ganhei no primeiro turno com 53% dos votos válidos. Foi a primeira vitória na Prefeitura de São Paulo, no primeiro turno, na história política aqui da cidade de São Paulo. E depois repeti a vitória em 2018, na disputa pelo governo do estado de São Paulo. Então, eu gosto do trabalho, da dedicação e da boa gestão. A boa gestão numa campanha e a boa gestão na função administrativa. Fiz isso como prefeito, ao lado do Bruno Covas, e que infelizmente nós perdemos. Triste perda, mas grata memória do nosso Bruno, e agora ao lado do Rodrigo Garcia, fazendo a gestão do governo do estado de São Paulo, e com, modéstia à parte, com bastante êxito, um governo transformador aqui em São Paulo. Muito bem, governadora. Só que hoje, quando o senhor falou dessas entrevistas, foram todas elas na Jovem Pan. Nós estamos de novo na Jovem Pan com a nossa Panflix.
e gostaria de ouvi-lo para saudar aquela casa. Bem, nada como o bom filho a casa torna, né, Joseval? Isso aí. Você cumpriu, posso estar enganado, mas acho que pelo menos 5 décadas de Rádio Jovem Pan, desde que Tuta de Amaral Carvalho criou a emissora junto com seus irmãos, junto com a sua família. Tutinho não era nem nascido ainda e a Rádio Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana, estava sendo criada com Tuta Carvalho, com o Dr. Paulo Machado de Carvalho, que você conheceu e eu também, e com Paulito Machado de Carvalho, filho do Dr. Paulo. E ali nasceu a Rádio Pan-Americana e você fez parte dessa história, dessa brilhante história. E uma emissora de rádio se tornou também uma emissora de televisão. Aliás, foi a pioneira no streaming, no uso da imagem no rádio. Hoje se tornou a Rádio Jovem Pan, a Rádio e TV Jovem Pan. E agora na Panflix, fazendo um enorme sucesso, 24 horas por dia. Portanto, o bom filho a casa torna. Bem-vindo. E o senhor gerindo agora a coisa pública, como é que foram esses 1.155 dias iniciais da sua vida política como gestor? Bem, eu gosto do que eu faço. Aliás, eu gosto tanto que eu faço de graça, Joseval. Eu sou obrigado a receber o meu salário, a Constituição Estadual obriga que prefeitos e o governador recebam o seu salário. Eu recebo de manhã, na hora do almoço, eu assino um cheque no valor integral do que recebi, e são exatamente R$ 17.049, esse é o salário líquido de um governador. Eu faço a doação todos os meses para o Fundo Social de Solidariedade, para a compra do alimento solidário, para o atendimento às comunidades mais vulneráveis aqui do estado de São Paulo. Pessoas que não têm o que comer, nós oferecemos a cesta do alimento solidário e o meu salário, com outras contribuições, vai também para essa finalidade. E eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser um gestor público, eu gosto de ajudar as pessoas. Aliás, a minha grande motivação para vir para a vida pública foi essa, poder ajudar, poder contribuir, poder melhorar. E aqui também a revelação que eu já fiz para você lá atrás, numa outra entrevista, eu fiquei muito inconformado lá em 2016 com as mentiras e os assaltos do PT, especialmente do Lula, e aquilo me incomodava muito. Eu, como empresário, me sentia mal, vamos dizer, da arquibancada da minha empresa, mesmo tendo muito sucesso, não podendo reagir democraticamente, ou seja, na gestão, seja no legislativo, seja no executivo, e aquilo foi que me motivou a disputar a eleição, exatamente para vencer o PT. E venci o Fernando Haddad, que era então prefeito da capital de São Paulo em 2016, e que tinha Lula. Lula não estava preso, Lula estava livre, e tinha 63% de índice de aprovação naquele momento. E a presidente da República era do PT, era Dilma Rousseff. Não obstante todas essas barreiras e dificuldades, fui para a campanha, falando a verdade, falando a sinceridade, me apresentando como gestor, e vencemos as eleições, conforme já mencionei para você. Então, estou feliz fazendo o que eu faço, feliz em realizar um governo que dedica a maioria das suas ações ao plano social para permitir a essa população mais vulnerável que tenha minimamente condições de viver e principalmente condições de educar os seus filhos. E por isso as escolas de tempo integral, Joseval. Aliás, esse é um dos bons legados que deixo para São Paulo, são as escolas de tempo integral. Quando eu assumi, Joseval, nós tínhamos aqui 364 escolas de tempo integral. Eu e o Rocieli Soares, Rocieli é o secretário de Educação, que você conhece bem, e que foi ministro da Educação no governo Michel Temer. Um bom ministro em um bom governo. E quando eu o convidei para assumir a Secretaria da Educação em São Paulo, logo no início do nosso governo, eu disse, Rocieli, vamos tentar quintuplicar ou até mesmo sextuplicar o número de escolas de tempo integral. Eu tinha visto essa experiência em Pernambuco e no Ceará e ficava muito inconformado de ver que São Paulo não tinha o mesmo desempenho desses dois grandes estados brasileiros. E lancei o desafio ao Rocieli. Ele falou, vai ser difícil, sei que vamos ter muitas resistências. Eu falei, bom, então ficou melhor ainda agora. Quando tem resistência, eu me sinto mais animado a prosseguir. Pois bem, 3 anos depois, nós temos 2.050 escolas de tempo integral, Joseval. Nós sextuplicamos, 6 vezes mais escolas de tempo integral e aumentamos 10 vezes mais o número de alunos em escolas de tempo integral. Tínhamos 100 mil,
no início da gestão, com essas 364 escolas. Agora nós temos 1.122.000 alunos em escolas de tempo integral. E só para esclarecer os ouvintes e internautas da Panflix, Joseval, escola de tempo integral significa que os alunos estudam e têm aula durante 8 horas por dia. Eles têm o estudo normal, a matemática, a geografia, a ciência, a história, português, mas tem também as aulas de educação física e da prática esportiva, do futebol, do vôlei, do handebol, do basquete, e as aulas de educação artística. Você pode fazer pintura, artes plásticas, pode fazer música, pode cantar, pode tocar. Há várias alternativas, há mais de 10 práticas da chamada educação artística. E há o curso de inglês. Alunos de famílias vulneráveis, Joseval, hoje aqui em São Paulo aprendem inglês. 4 anos no ensino fundamental. O currículo nacional estabelece apenas 2 anos. Em 2 anos, um aluno não aprende a falar inglês, mas em 4 anos ele aprende, especialmente com a mudança do currículo que fizemos aqui em São Paulo. Então, este ano, que é o 4º ano de gestão, alunos da rede pública no ensino fundamental sairão falando inglês, ou básico, ou intermediário, ou superior, mas aprenderão e saberão ler inglês. Joseval, isso para um aluno que vem de uma comunidade, vem de uma favela, tem a pobreza como marca triste da sua vida, faz toda a diferença. Primeiro na autoestima, depois na sua empregabilidade e até mesmo na possibilidade de ele se tornar um empreendedor, que, aliás, financiamos também com o Banco do Povo para que ele tenha recursos para a sua atividade empreendedora. Esse é talvez o maior resultado e o melhor legado que nós estamos oferecendo para São Paulo ao longo desse período em que tem ocupado aqui, de maneira privilegiada para mim, o governo de São Paulo. Governador João Dória, senhores internautas, nós estamos gravando este programa no dia 24 de fevereiro de 2022. É um dia tenebroso para a história do mundo. Neste exato momento, a Rússia está invadindo a Ucrânia para espanto de todos os grandes líderes do universo. E a palavra de João Dória é muito importante. Eu gostaria de ouvi-lo, governador, e a sua posição diante deste fato que espanta o mundo neste momento. Joseval, eu postei um tweet há 3 horas condenando a invasão e, obviamente, condenando a atitude do presidente da Rússia de invadir um país vizinho, a Ucrânia. Guerras não constroem, guerras destroem. Uma atitude absolutamente reprovável da Rússia de promover essa invasão, de lançar bombardeiros. Você viu pela televisão, aliás, viu aqui também pela Rádio TV Jovem Pan, já milhares de pessoas foram atingidas, muitas desabrigadas, mais de 200 feridos, mais de 50 mortos, isso só nas primeiras horas desse ataque. Isso é uma atitude covarde, infelizmente, que a Rússia, sob o comando de Putin, vem fazendo na Ucrânia para reocupar um país que conquistou a sua independência democraticamente. Não há o menor sentido na promoção dessa guerra. Além dos efeitos humanitários, com perdas humanas, principalmente num país menor e belicamente muito inferior à Rússia, que é a Ucrânia, também o efeito disso no mundo inteiro. Hoje você já viu as bolsas de valores no mundo inteiro estão caindo. Todas elas, inclusive a bolsa da Rússia, a bolsa de Moscou, caiu mais de 40% no seu primeiro dia, ela já fez o seu fechamento. As bolsas no mundo inteiro, inclusive no Brasil aqui, perderam valor. O dólar e o euro subiram de cotação exatamente diante das ameaças que uma guerra provoca na economia. E mais os efeitos que isso vai, infelizmente, proporcionar também no aumento do barril de petróleo e, por consequência, no aumento do preço do combustível, do botijão de gás, do gás industrial, do diesel. É um efeito multiplicador, um efeito dominó muito nocivo para todo mundo. Sem contar commodities, o custo também de, por exemplo, do trigo. A Rússia é um grande exportador de trigo. Hoje, as barreiras impostas pela União Europeia, dado a circunstância de que a Rússia efetivou a ameaça, ou seja, invadiu a Ucrânia,
pode haver falta do trigo, e o trigo que se faz o pão, que se faz a massa, vai subir de preço. Também o fornecimento de gás da Rússia para os países do oeste europeu, isso vai refletir efetivamente no aumento do custo de vida para as populações dos países europeus. Com isso, nós vamos ter uma transformação para pior muito grande em todo o mundo. Olha o efeito de um gesto autoritário e ditatorial como esse que a Rússia impetrou, fazendo a invasão e bombardeando a Ucrânia. Nós aqui no Brasil pagaremos preço disso, os argentinos pagarão preço disso, os europeus com certeza o maior preço disso, mas o mundo inteiro vai sofrer diante de uma medida extemporânea, desnecessária e de profunda agressão, como essa invasão autorizada pelo presidente da Rússia e que começou horas atrás na Ucrânia. Muito bem, o senhor já mexeu no custo de vida, então a pergunta é essa, já que o senhor falou também em combustível, por que a gasolina é tão cara, governador? Porque ela é uma commodity e, como tal, ela sofre as variações de preços internacionais. E também pelo fato de que ela é cotada em dólar. Toda vez que se enfraquece o real, aumenta o preço do combustível. Toda vez que há uma circunstância de aumento do barril de petróleo, isso se reflete no gasto que a Petrobras tem como empresa estatal e monopolista na aquisição do petróleo para o refino e a distribuição depois pelas refinarias aos postos de combustível. Como resolver ou como atenuar isso? Primeiro, privatizando a Petrobras, José Val. Não faz sentido mais ter uma empresa de petróleo estatizada. Isso já cumpriu o seu papel. Lá atrás, certamente foi bom para o Brasil. Hoje não é mais. Nós precisamos de concorrência. Quanto mais concorrência, menor preço e melhor qualidade no serviço. Se eleito presidente da República, vou privatizar a Petrobras. Ela será modelada por agências internacionais, como o do Banco Mundial ou outras instituições, para garantir não só a qualidade nessa modelagem, como a melhor eficiência possível para remunerar os acionistas da Petrobras, o governo brasileiro e milhares de grandes acionistas privados, grandes e médios acionistas privados da companhia. E proteger também os seus funcionários, o seu corpo técnico, mas colocá-la em mãos privadas. Aí um detalhe também, José Val, nós não vamos fazer a privatização da Petrobras para que o monopólio do petróleo, que hoje é público, é estatal, se torne um monopólio privado. Ela será dividida em 3 ou 4 ou 5 empresas, conforme a orientação que a modelagem a ser realizada vai indicar, porque aí nós teremos competição, esse é o grande objetivo, competição de empresas privadas para ter o melhor preço e a melhor condição de entrega de combustível no Brasil. E mais, e aí eu concluo, José Val, essas 3 ou 4 ou 5 empresas, que seriam as novas donas da Petrobras após o leilão, deverão depositar mensalmente um valor percentual sobre os seus ganhos para compor o Fundo Nacional do Petróleo. E o que é o Fundo Nacional de Petróleo? É um colchão, José Val, para, com recursos das próprias empresas concessionárias da Petrobras, podermos ter condições de não repassar imediatamente qualquer movimento mais expressivo no custo do combustível para a população. E com isso você tem uma regulagem e uma estabilidade no preço do combustível por períodos mais longos. Governador Dória, o senhor está à frente do Estado num dos momentos mais terríveis da economia mundial por causa da pandemia. Mas o senhor, como gestor, sabe quem escolhe, tá? De Henrique Meirelles. Como é que estão as finanças do nosso Estado, governador? Vão muito bem. E exatamente porque temos Henrique Meirelles como secretário da Fazenda. Meirelles que já foi presidente do Banco Central, já foi ministro da Fazenda no governo Temer, aliás, de um bom governo e um bom ministro, hoje comanda o caixa aqui do governo de São Paulo. José Val, São Paulo tem 53 bilhões de reais em caixa só para investimentos. E é o que nós estamos fazendo. Repito, 53 bilhões de reais. Isso equivale a 10 bilhões de dólares. É o estado mais saudável do Brasil. E onde estamos fazendo esses investimentos? Porque temos recursos, porque fizemos a reforma administrativa, a reforma fiscal e a reforma previdenciária. Esses investimentos são para saúde, educação, meio ambiente,
saneamento, infraestrutura urbana, infraestrutura do campo, infraestrutura nas áreas litorâneas aqui de São Paulo, principalmente em rodovias estaduais, as rodovias vicinais e as rodovias rurais, as chamadas vias rurais. Esses são os maiores investimentos. Ao lado disso, também na segurança pública, na educação e em programas de proteção social. 53 bilhões. São Paulo nunca teve um recurso em qualquer moeda, em qualquer tempo, tão expressivo quanto esse para aplicar. E o resultado, Joséval, nós temos hoje 8.000 obras em execução em São Paulo. 8.000 grandes obras que estão sendo executadas aqui e com recursos advindos deste fundo de 53 bilhões de reais, resultado da reforma administrativa, a reforma fiscal e a reforma previdenciária. Aquelas reformas que, com exceção da previdenciária, que foi parcialmente feita pelo governo federal, as outras o governo federal não fez. E nós aqui tivemos a coragem de fazer. Eliminamos 5 estatais, diminuímos o tamanho do Estado, melhoramos a nossa eficiência, sobrou mais dinheiro. E sobrou 53 bilhões de reais que estão hoje aplicados em realização de 8.000 obras. 8.000 obras, Joséval. Só nessas 8.000 obras nós temos 200.000 trabalhadores empregados com carteira assinada. Governador, quero voltar ao drama da crise da invasão da Ucrânia no seguinte termo. O senhor esteve na China, o senhor esteve na Alemanha, teve um contato com esses líderes. Como é que o senhor vê a solução possível disso? Bem, primeiro o entendimento, o diálogo. A melhor forma de você buscar uma coalizão, entendimento, uma ação de bilateralidade nas exportações e nas importações é através do bom diálogo, coisa que tem faltado ao Brasil. O Brasil não tem dialogado bem no mundo internacional, aliás, tem dialogado bem mal. O Brasil hoje é um país isolado no plano internacional e fazendo bobagens atrás de bobagens. Entre outras, eu destaco as agressões à China, maior parceiro comercial e econômico do Brasil, maior parceiro econômico e operacional aqui no estado de São Paulo, de longe. Depois vem os Estados Unidos, depois vem a Alemanha, depois vem a Argentina. O Brasil não realizou nenhuma conferência bilateral com a Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, e desprezando a importância de um país vizinho com o qual sempre tivemos um volume de exportações muito substantivo. E, ademais, relações tumultuadas e, eu diria, conflitivas também com a União Europeia, notadamente com a Alemanha, com a França e com a Inglaterra, onde o presidente Bolsonaro, ao invés de construir alianças para melhorar investimentos, ele destruiu alianças e também deu o péssimo exemplo de contribuir para a destruição da mata amazônica, e os fundos europeus que têm como consciência e como protocolo o PSG, ou seja, o pagamento sobre serviços ambientais e também os compromissos do chamado Race to Zero, Race to Resilience, ou seja, a redução a zero emissão de carbono até o ano 2050, o Brasil tem caminhado na direção inversa aos países que protegem o meio ambiente. Então, isso refletiu muito mal na imagem internacional do Brasil. E eu concluo, Joséval, dizendo que hoje nós temos a pior imagem internacional do Brasil nos últimos 60 anos. É lamentável e é triste. O Brasil se tornou uma vergonha para nós brasileiros e uma vergonha mundial. O Brasil hoje não é mais um país desejado, amado e celebrado, como sempre foi, desde Juscelino Kubitschek, desde a Bossa Nova. Foi sempre um país muito querido pelos povos estrangeiros. Hoje é um país não desejado, porque tem um presidente negacionista, porque tem um país que não estabelece relações econômicas e diplomáticas adequadas com as demais nações, e os gestos e o comportamento do presidente da República do Brasil, ao invés de criar fraternidade e amigos, ele cria distância e inimigos. O senhor tocou nesse drama aí, não da pandemia, do drama das chuvas, das inundações, dos desaterros das montanhas. Petrópolis já tem mais de 200 mortos. O senhor não acha que isso é um efeito, me parece, da forma como a gente trata as nossas florestas, o nosso meio ambiente?
O senhor acha que com esse problema de Petrópolis a gente não vai acordar para isso, governador? É um problema grave, mas eu tenho que separar em dois momentos o comentário que faço aqui com você, Joséval. Primeiro, nós estamos vivendo mudanças climáticas radicais no mundo inteiro. Não é só em São Paulo, não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, no mundo todo. Você se lembra, há pouco tempo, nos Estados Unidos, dois estados americanos, dois importantes estados americanos, foram quase que fulminados por ventanias violentíssimas que desabrigaram 10 mil americanos, perderam suas casas. Mais de 200 pessoas perderam suas vidas com os furacões que, em regiões onde não tinham furacões, que surgiram e dizimaram duas grandes cidades americanas. Estamos falando da maior economia do mundo, o país com a mais requintada tecnologia do planeta, que são os Estados Unidos da América, sofreu gravemente com essas mudanças climáticas. Só para citar um exemplo, há outros países que também sofrem com essas mudanças climáticas. E por isso é que nós temos que reduzir a emissão de carbono, proteger as florestas, ampliar a cobertura vegetal, estabelecer o compromisso do Race to Resilience, que é o nome do programa da ONU para países comprometidos com programas de proteção ambiental. Isso é essencial para o Brasil. Nós perdemos muitos investimentos internacionais por termos nos tornado também um país negacionista no tema ambiental. Vários fundos europeus, principalmente da Noruega, da Suécia, da Dinamarca e também da Alemanha, deixaram de fazer investimentos aqui no Brasil porque eles só investem onde os países manifestam claramente respeito e obediência às regras ambientais mundiais. Governador João Dória, nós vamos fazer um pequeno intervalo até para tomarmos um pouco d'água e voltarmos, porque está muito interessante a entrevista. Aqui no nosso Vamos Falar do Brasil. Sérgio Reis chegando. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, Joséval. Isso é verdade? Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. São 3 machos e uma fêmea, por sinal Maria, que com todos se parecia. Todos de olhar esperto pra ver bem de perto quem de muito longe é que vinha. Ai, nós aqui outra vez. Não faz isso. Vamos embora. Vai lá. Nós enganamos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Essa música é da Minha Lavra. Olha que bom. E Geraldo Bloch. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto
de mostrar o que é o nosso país. A primeira frase que eu usei vale até hoje. O que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante. As empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José Walter, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio o nosso ilustre secretário dos Transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes. Se eu consigo conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada e naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vamos ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também Luísa Helena. O sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Sherazade. Joseval Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada Raquel. pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. E um dia eu fui o assunto mais comentado do Twitter. Um telespectador gravou, postou no YouTube e do YouTube ele explodiu. Foi quando o SBT me chamou. Eu vim para São Paulo para conversar, sair daqui com um contrato assinado. Onde a Itália ela aumentou, né, no ano mais de 170% a importação dos nossos produtos na cadeia soja para aquele país. Os bancos já deixaram de faturar, só nesse tempo de vida do Pix, já deixaram de faturar mais de R$1 bilhão em taxas. Não sei fazer teatro, não sei fazer cinema, não sei fazer nada. Eu sou rato de televisão. Então eu acho que a televisão é um grande transportador da arte, da cultura. Ora, você vai numa novela que vai no horário nobre, na Manchete, vai ser no Pantanal, do Benedito Rui Barbosa. Não vamos fazer dupla, vamos fazer 2 personagens diferentes. E tem uma coisa, ainda vamos ganhar e beijar as mulheres bonitas, o que mais você quer, cara? Naquele tempo, a pessoa chegava cantando e não ensaiava. Eu já tem que jogar. Quem foi Lampião? O Lampião foi vítima. Ele não foi herói, nem foi bandido. Mais importante de tudo é a parte ruim. Eu fiz agora uma consulta. É a parte ruim que você precisa. É a mais importante. É a mais importante, porque é ali que você precisa melhorar. Como os senhores veem também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Governador João Dória, a sociedade acho que gostou da sua guerra na questão da vacina. O senhor afrontou, sua tenacidade foi firme nessa solução.
A pergunta é a seguinte, a pandemia está no fim? O senhor que fala da capital mundial da vacina, é isso? A propaganda está bonita, hein? Joseval, sim, São Paulo é a capital mundial da vacina. O estado de São Paulo, se fosse uma nação, Joseval, se fosse um país, São Paulo seria o terceiro país em vacinação no mundo. E por uma diferença de 1% não seria o segundo país. Aliás, do jeito que estamos evoluindo a vacinação aqui, é capaz que tenhamos em breve a possibilidade de ocupar essa segunda posição como o segundo país do mundo em volume de vacinação. É um privilégio e também um reconhecimento de que a população brasileira que vive aqui em São Paulo teve o discernimento, teve a coragem, teve a atitude correta de se vacinar e agora recomendar que crianças de 5 a 11 anos, filhos e netos de famílias que já foram vacinadas, que sejam também vacinadas. Nós já temos mais de 75% das crianças aqui no estado de São Paulo com a primeira dose da vacina e a maioria delas com a vacina do Butantan, o que é uma alegria para nós também termos viabilizado vacinas não só para as crianças dos brasileiros de São Paulo, como eu sempre digo, como também crianças de outros estados brasileiros, do sul, do sudeste, do centro-oeste, do norte e do nordeste do Brasil. São Paulo é a terra da vacina. Aqui não é a terra da cloroquina. Eu sempre digo isso em encontros públicos, porque quem gosta de cloroquina é quem não gosta da população, quem não gosta da vida, quem mente dizendo que a cloroquina salva. A cloroquina não salva. O que salva é a vacina. E haverá uma quarta dose, governador? Sim, haverá uma quarta dose, Joseval. Primeiro para os imunossuprimidos. São pessoas que têm doenças e que precisam, por recomendação médica, tomar a quarta dose e já estão tomando. E agora nós deveremos deliberar após o Carnaval, mas ainda aguardando a aprovação final do Comitê Científico, a vacinação nesta quarta dose para as pessoas com mais de 60 anos. É a dose de reforço para as pessoas com mais de 60 anos, que são pessoas mais vulneráveis. E, terminado essa faixa de pessoas de 60 a 100 anos, e até algumas que têm o privilégio de viver mais do que 100 anos, aí nós vamos estudar com o Comitê Científico a possibilidade de aplicarmos para pessoas com menos de 60 anos. Mas sim, essa é a decisão do governo de São Paulo, amparado pelo Comitê Científico, que é presidido pelo Dr. Paulo Menezes e tem como coordenador executivo o médico e ex-secretário de Saúde do governo federal, João Gabardo. E o senhor que tem todos os dados, no contato com os nossos grandes homens da medicina, o senhor acha que está no fim a pandemia, isso vai acabar? O que o senhor acha, governador? Foi a primeira parte da sua pergunta. Sim, nesta terceira onda estamos caminhando para uma diminuição gradual, mas expressiva dos efeitos da Omicron, que é essa terceira onda da pandemia. E por quê? Porque as pessoas estão se vacinando, Joseval. O que está vencendo a pandemia é a vacina. Desde o início, aliás, é o que nós tínhamos convicção, tínhamos certeza. Não era uma gripezinha, não era um resfriadozinho, era uma pandemia que precisava ter atitudes adultas e responsáveis na busca de vacinas. E foi exatamente isso que fez o governo de São Paulo. E essa busca está permitindo agora uma redução expressiva. Já estamos há 3 semanas em queda nos índices da Covid-19 aqui em São Paulo. Cai o número de internações, Joseval, cai o número de internações em leitos de UTI e cai o número, felizmente, de óbitos, de pessoas que tenham contraído a Omicron. Portanto, em breve, seguindo essa boa trajetória de boas notícias, São Paulo poderá anunciar novas e boas medidas mais flexíveis em relação às restrições que ainda existem, não são muitas, mas há algumas, para a liberdade de não termos que estar usando máscaras e podemos, com isso, ter os nossos rostos, nossas feições compartilhadas com todos nas ruas, nos parques, nos estádios de futebol, nos meios de transporte. Portanto, muito em breve vamos fazer uma nova avaliação sobre esse tema do uso das máscaras aqui em São Paulo, Joseval. E a sua luta para a despoluição dos nossos rios, o Tietê, o Rio Pinheiros, eu sei que está caminhando. Como é que está isso, governador? Zebal, esse é um privilégio para mim como governador poder entregar um rio limpo e despoluído. O Rio Pinheiros já está com 97%
da sua meta cumprida. Agora é só a limpeza do lixo de superfície. Fizemos 536 ligações com residências que não tinham a ligação para esgoto e jogavam diretamente o seu esgoto em córregos que levavam até o Rio Pinheiros. É isso que dava um mau cheiro, isso que dava aquela cor escura na água do Rio Pinheiros, e isso que transformava o rio em algo indesejado pelos brasileiros de São Paulo. Agora, 2 anos depois de termos iniciado o projeto Novo Rio Pinheiros, o rio já está praticamente inodoro, não sente mais o cheiro do rio. A limpeza da água é vista a olhos nus. Você percebe já a mudança da cor da água. E a vida animal é a maior celebração, são os vídeos que eu recebo de pessoas que vão pedalar ou caminhar no Parque Bruno Covas ou no Parque da Ciclovia São Paulo, são os 2 parques lineares que estão ao lado do Rio Pinheiros, e mandam imagens de peixes, tartarugas, capivaras vivendo e povoando o rio ou a margem do rio. Isso não existia 2 anos atrás, não só não existia, como era impossível imaginar que poderíamos, como de fato fizemos, a limpeza do Rio Pinheiros, e agora, até o final do ano, ele estará completamente concluído. Esse também é um bom legado do nosso governo para São Paulo. Governador, o jornalista tem uma missão às vezes ingrata, porque ele diz que para nós notícia boa é notícia ruim, que dá manchete. Então eu ouço de manhã a televisão, o rádio, não sei o quê, como hábito há anos, e só vejo de metrô a notícia quando um trem atrasa, quando tem muita gente no pátio. Como é que está o nosso metrô e quais os seus projetos para o nosso metrô? José Val, o metrô de São Paulo é um dos mais modernos do mundo e nós reiniciamos todas as obras que infelizmente estavam paradas do metrô. Nós tínhamos 5 obras paralisadas aqui do metrô. Eu não quero falar sobre o passado, nem criticar ninguém, mas o fato é que 5 obras que foram iniciadas foram paralisadas. Hoje, todas essas obras foram reiniciadas. Nós não temos nenhuma obra pendente, nem de metrô, nem de trem em São Paulo. E estamos, sim, investindo no aprimoramento do sistema de trem e de metrô para evitar que, circunstancialmente e não constantemente, tenhamos paradas de linhas por algum defeito ou por circunstâncias de manutenção. É um trabalho de alto investimento do governo de São Paulo para que isso não mais aconteça. É curioso como a gente só apresenta esse lado ruim, lado negativo. Eu conheço, por exemplo, o metrô de Nova York, que é um lixo. O de Roma, pior ainda. E nisso o Brasil... Hein? O de São Paulo é melhor que o de Nova York. Não é verdade? Eu conheço. E o de Roma também. Eu morei nas 2 cidades, aliás. Morei em Nova York, morei em Roma. São bons metrôs, mas são muito antigos. Muito antigos. As estações são muito antigas e todas elas muito subterrâneas. Então você não tem efetivamente uma boa impressão desses 2 sistemas metroviários, o de Roma e o de Nova York. E uma boa notícia que eu capturei aqui, nós entregamos 11 novas estações do metrô e da CPTM nesses 3 anos. Foi a maior quilometragem de obras entregues de metrô em um único governo. Fruto também, repito, de uma boa equipe, um bom time e de disponibilidade de recursos para fazer os investimentos necessários. E ainda teremos boas novas nos próximos meses na execução de obras metroviárias. Governador, eu sou do interior, portanto, um apaixonado pelas ferrovias, né? Essa região da Sorocabana, da Paulista, da Mogi, aquelas coisas. A gente era bairrista. Outro dia, vendo um programa de televisão, umas imagens da Espanha, tinha um trem-bala. O cidadão estava em pé a 300 km por hora tomando um café. Em pé. Como é que está um projeto futuro desse do trem Campinas, Guarulhos, Rio, ou algo assemelhado? Isso poderá acontecer num futuro próximo no Brasil? Sim, e você tem razão até desse seu saudosismo. O Brasil era mais bem servido por ferrovias no passado do que é hoje. Eu mesmo fui, quando menino, muitas e muitas vezes no trem de prata que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Você lembra do trem de prata? Trem de luxo, era o trem de luxo. E uma beleza, eu viajava de noite, você tinha ali a classe econômica, a classe executiva
e tinha as cabines também. E tinha os vagões, o vagão do bar, que operava 24 horas, ou seja, o tempo todo da viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, eram cerca de 7 a 8 horas de viagem à noite. Portanto, você saía daqui 11 horas da noite, 6 horas da manhã estava na estação de trem lá no Rio de Janeiro, saindo da Luz aqui em São Paulo. E as cabines que tinham banheiro e que você tinha ali o conforto de 2 camas, beliche, e por isso era chamado também um trem de luxo e o trem de prata, que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo e depois terminou isso. Mas eu ainda tive, acho que como você, a chance de utilizar esse meio de transporte regularmente aqui durante a minha infância. Agora nós estamos fazendo o TIC, o trem intercidades, Josivaldo. Já lançamos o edital para o trem que vai ligar São Paulo a Campinas. É um trem de média velocidade, não é um trem de alta velocidade, mas é um trem que vai percorrer a 110, 120 quilômetros por hora o trecho entre São Paulo, Campinas e Americana e vice-versa. Isso já está autorizado. E muito em breve nós estaremos também licitando uma outra linha TIC, trem intercidades, que vai ligar São Paulo à região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Campinas e Americana, a outra que liga até São José dos Campos e Taubaté. Sem contar as linhas metroviárias que nós estamos ampliando fortemente. Nós tínhamos aqui, quando assumimos, cerca de 100 quilômetros de linhas de metrô. Hoje já temos mais 160 quilômetros de linha de metrô e CPTM, e com trens moderníssimos operando e funcionando aqui em São Paulo. E uma boa novidade, Josival, para você e os que nos acompanham aqui, e o Hélio Silliman também, e os que nos acompanham aqui na Panflix. Anteontem, na terça-feira, nós iniciamos as obras com a GRU Airport, da extensão do metrô no monotrilho de Guarulhos. Agora, quando a obra estiver pronta, ela começou agora, são 18 meses de obra, você vai no trem da CPTM, que funciona como metrô confortavelmente, com Wi-Fi, internet gratuita, com ar-condicionado, com bagageiro para colocar a sua mala, e depois você conecta no mesmo terminal lá em Guarulhos, levando você e a sua bagagem até os terminais 1, 2 e 3 de Guarulhos. E o mesmo para quem chega do exterior ou de outro estado, terá muito em breve também esse conforto, que hoje não tem. Para pegar um metrô, você precisa pegar um ônibus, depois sair do ônibus, subir uma escada enorme para poder esperar o seu trem de metrô. Agora você vai fazer isso apenas andando poucos metros do trem onde você encerra o seu percurso até Guarulhos, depois você pega esse monotrilho que leva você às estações 1, 2 e 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo. Eu ficava muito envergonhado, Josival e Hélio Silliman, de como brasileiro de São Paulo, percebi que o metrô, que representou um investimento de bilhões de reais, não chegava até os terminais do aeroporto de Guarulhos. Eu me perguntava, mas que absurdo isso, alguém chega perto do aeroporto, chega a menos de 2.000 metros do aeroporto, mas não chega no aeroporto. Você precisa sair do trem, descer uma escada enorme, carregando a sua mala, a sua bagagem, se você estiver viajando com bagagem, pegar um ônibus, subir no ônibus, para depois chegar até o seu terminal, dentro de 18 meses, ou 20 meses, perdão, que é o tempo de obra, de execução completa da obra. Isso já será um fato do passado e um pesadelo não mais existente aqui em São Paulo. Governador, eu gostei muito de uma resposta sua em cima das próximas eleições, da questão da terceira via, a luta do pessoal para se unir, para derrotar Lula ou Bolsonaro, essa história. O senhor falou um negócio que eu concordo plenamente. Prévia não define a liderança nem a responsabilidade de um líder político. Isso eu entendo bem, o senhor sabe disso, porque eu com o Fernando Vieira de Mello, Tuta, José Carlos Pereira, comandamos as prévias da Jovem Pan e todos os institutos erraram. Na eleição do Jânio davam Fernando Henrique Cardoso. E vocês acertou. E todos erraram na eleição da Erundina, que era Maluf em primeiro,
João Leiva em segundo, Erundina vinha em terceiro, ganhou no último dia, a Jovem Pan acertou. De modo que essa forma afoita de querer definir já a política que será feita em setembro, abril, em razão da prévia eleitoral, não é correta. Porque nem no dia da eleição a Jovem Pan não errava a boca de urna. Na vitória do Jânio sobre Fernando Henrique, nós demos até a diferença, 4%. Ao meio-dia, a gente já sabia quem estava eleito, porque a emissora não podia fazer prévia, porque a lei eleitoral exige o índice técnico para fazer a eleição. Na verdade, científico, a lei fala em científico. E ciência não é isso, que pode ter margem de 3 erros para cima, 3 erros para baixo. Nós fazíamos reportagem e acertávamos. Portanto, eu achei correta a sua posição de não querer definir tudo agora em razão da prévia. A prévia não é uma grande mestra, com tanta antecipação. Parabéns. Corretíssimo. Joséval, absolutamente correto. Isso não significa desprestigiar a pesquisa, e nem condenar institutos de pesquisa, mas reconhecer que informações de pesquisa 8 meses antes do pleito eleitoral não indicam de forma alguma o resultado da eleição. Ora, se houvesse essa precisão matemática com alta confiabilidade, por que realizar eleições? Bastaria fazer pesquisas com os fundamentos existentes e pronto, projetava a pesquisa, quem está em primeiro já seria nominado governador, presidente, deputado, senador, sem necessidade de mobilizar o país como um todo e bilhões de reais para poder realizar uma pesquisa ou, neste caso específico, uma votação. É apenas, então, somente uma indicação do momento. Isso não reflete o resultado final de uma eleição. Quem tem alto índice de recall, ou seja, de lembrança do seu nome, está sempre na frente numa pesquisa desta ordem. Isso é que gera disfunções como as que você falou e que permitiram à PAN, que não era um instituto de pesquisa, acertar a pesquisa em 2016, porque não seguiu essa metodologia. Então, temos um longo tempo ainda pela frente, Joséval, você está absolutamente certo. Só começaremos a ter melhores definições de pesquisa, confiáveis do ponto de vista de que aqueles dados são os dados do que a população pensa e deseja, a partir de 1º de agosto, quando começa o horário eleitoral. Aí sim, a população que hoje está, aliás, corretamente preocupada com a vacina no braço e a comida no prato, vai começar a se ocupar e a se preocupar com a definição dos seus candidatos para os governos estaduais, para a presidência da República e para as câmaras legislativas. Hoje, o sentimento da população, Joséval, é proteção, é comida, é a vacina e é o emprego, não é a eleição. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do governador João Dória aqui no nosso programa Vamos Falar do Brasil, agora pela nossa querida Jovem Pan, a Panflix. Eu recebo sempre isso do político, do gestor, ou da grande autoridade, como um respeito com a imprensa e um respeito, portanto, com a liberdade de informação e com a democracia brasileira. Muito obrigado, governador. Joséval, é muito bom ouvir você, aliás, sinto falta. Agora tenho a oportunidade de poder ouvir e assistir você na Panflix. Mas você, volta a repetir o que disse no início do nosso diálogo, da nossa entrevista. Um dos melhores jornalistas do radiojornalismo em todos os tempos. Brasileiro, paulista, que atuou durante décadas na Rádio Jovem Pan e agora retorna à sua boa casa na Jovem Pan, no Panflix. E agradecer também o tempo, a dedicação, essa forma serena com que você conduz. Aliás, sempre foi uma marca sua, a serenidade, o equilíbrio e, ao mesmo tempo, a firmeza. E agradecer a você internauta que acompanha aqui a Panflix. Obrigado pelo seu tempo, siga protegido. Você já deve ter tomado certamente as 2 doses da vacina, talvez até a dose de reforço já tenha tomado também. Se você é pai de crianças de 5 a 11 anos, lembre de levar o seu filho para vacinar, se você ainda não levou. E, por favor, continue acreditando no Brasil.
O Brasil tem jeito. Esperança no Brasil, as eleições vêm aí e nós teremos uma terceira via que poderá ser a melhor via para o Brasil. Joséval, muito obrigado. Hélio Silliman, que está aí na mesa de controle, obrigado, Elinho, obrigado a toda a equipe técnica que está aí também, ajudando a fazer a Panflix ser líder de audiência e líder de consultas também. E a você, Joséval, meu bom, querido amigo, fique com Deus, fique protegido. Tchau. Muito obrigado. E vamos falar do Brasil.